Parece que nós estamos vivendo num trem-bala. Um trem-bala anda aproximadamente 300 quilômetros por hora. E quando nós estamos dentro do trem e olhamos para fora, a gente só vê um borrão passando. A gente não consegue distinguir a imagem que está do lado de fora, por conta da velocidade que passa depressa demais. Quando a gente está do lado de fora e vê um trem-bala passar, a gente vê um vento e um movimento rápido demais. Eu trouxe essa metáfora para a nossa reflexão de hoje, porque parece que a gente tem vivido dentro de um trem-bala e as coisas e a vida está passando depressa demais e a gente não está tendo tempo de usufruir desse tempo que todos nós temos para viver aqui nesse mundo. Nascemos, crescemos, viramos adultos cheios de responsabilidades, envelhecemos e parece que tudo foi achatado. O dia é pequeno para resolver tantas tarefas. O mês parece que tem uma semana. O ano parece que foi dividido em 2 e agora só tem 6 meses. A gente mal termina de desmontar uma árvore de Natal e a gente está montando ela novamente. A gente olha para as nossas fotos e percebe a ação do tempo. A gente olha para os nossos filhos e outro dia a gente carregou no colo e hoje tão grande, seguindo a sua vida. Esse é o fluxo. Esse é o fluxo. E a gente tem a sensação de que a gente podia ter desfrutado melhor da sua companhia. Ainda tem algumas pessoas que ficaram pelo caminho, que tiveram a sua vida ceifada ou interrompida nessa grande viagem que é viver. E às vezes ainda a gente tem a impressão de que antes o tempo passava mais devagar, especialmente para quem mora no interior. Por que será que a gente acha assim? Por que será que a gente tem essa sensação? E eu quero trazer 2 pontos para a gente pensar. E o primeiro deles é que hoje existe uma quantidade absurda de distrações e de ruídos. O que são os ruídos? O que são essas distrações? Se a gente tem trabalhado muito mais. As distrações e os ruídos é aquilo que está fora daquele objetivo primeiro. É aquilo que não tem importância, é aquilo que não faz parte do seu planejamento, mas que ele atrapalha seu resultado. Você está fazendo uma atividade, cozinhar, por exemplo, e aí você para ver uma receita e ao invés de você ir lá ver aquela receita, você se distrai ao celular ou se distrai conversando com uma pessoa, ou você tem uma tarefa, um trabalho que você precisa fazer, mas você está preso na televisão vendo uma série. Você precisa fazer uma atividade física, mas você não encontra tempo na sua rotina. E você tem a sua rotina cheia de coisas
que não te levam na direção que você quer. Esses são ruídos, essas são distrações. E a pior distração que a gente pode ter na vida é a distração de cuidar da saúde. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. Porque a gente só pensa nela, a gente só valoriza ela quando a gente perde. Pergunta para alguém que perdeu uma visão com diabetes, por conta da diabetes. Pergunta a uma pessoa que infartou e ficou com um monte de sequelas, se ela não poderia ter arrumado tempo para cuidar da sua saúde. Certamente que sim, senão ela não aprendeu e ela vai continuar fazendo aquilo que agride a sua saúde. O segundo ponto que nos faz ter esta completa noção de falta de tempo é o sedentarismo mental. É o sedentarismo que faz a gente emburrecer, que faz a gente ficar incapaz de fazer uma conta, de pensar a respeito da solução de um problema. E isso vai nos incapacitando. O nosso cérebro, ele precisa de desafio, ele precisa de problemas para que ele possa se manter saudável. E problemas, nesse caso, são bons problemas. É você desenvolver uma alternativa de um problema que você precisa muito. É você fazer uma conta, é você fazer um quebra-cabeça, é você usar a sua mente para interpretar um texto, para gravar um número de telefone, para gravar um lugar que você tem que ir. Tudo isso são exercícios mentais que nos mantêm saudáveis, que nos mantêm cognitivamente ativos. Porque a gente já sabe que nós vamos viver mais tempo do que os nossos pais, porque a média de idade tem aumentado. E se isso é um fato que a gente vê rotineiramente, a minha mãe tem 84 anos, ela mora sozinha, ela é autônoma, ela tem autonomia para decidir a rotina dela, cuidar da saúde dela, se locomover e manter a sua presença entre nós com qualidade de vida. Que coisa mais bacana e maravilhosa do que isso? E se eu vou viver mais que ela, teoricamente, eu preciso estar, no mínimo, tão boa quanto ela está hoje. E para que eu possa estar assim, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar antes que a doença chegue. Para que a gente possa desacelerar a nossa vida, deixar de ter essa sensação de viver num trem-bala, eu preciso estabelecer quais são as minhas prioridades. Eu preciso parar para respirar. Eu preciso cuidar do meu corpo físico, da minha saúde mental. Portanto, a gente precisa pensar nos desdobramentos desta vida desenfreada. Um trem-bala, ele não para na pressão. Ele tem um planejamento, uma programação de quais as estações que ele vai parar. E o nosso trem-bala, a gente não tem essa determinação de quando é que nós vamos parar. E é melhor que a gente se prepare para uma longa viagem. E esse é meu convite para você hoje. Se a sua vida está passando depressa demais, o que você tem deixado de aproveitar? Como é que você pode contribuir para que
ela desacelere. Às vezes, um simples respirar, às vezes, é você reavaliar mesmo as suas prioridades, com que você tem consumido o seu tempo. Pense nisso. Até.